Aproveito para chamar o intervalo para você que está nos assistindo nos canais da LG Channels, da Fast TV, e você que está no YouTube, continua nos acompanhando normalmente. Bom, a gente continua falando sobre a questão do filme de Jair Bolsonaro. Como eu disse, a disputa chegou à Justiça Eleitoral. Um deputado do PT e 2 advogados acionaram o Tribunal Superior Eleitoral para tentar barrar a exibição e a divulgação do longa Dark Horse durante o período eleitoral de 2026. Os autores alegam possível influência política da produção e pedem a suspensão da pré-estreia nas campanhas publicitárias e eventos promocionais. Os detalhes dessa ofensiva judicial a gente confere agora no nosso portal. E já tem trailer, tá, pessoal? Inclusive, produção, se tiver um trechinho do trailer do filme que a gente possa passar para quem está nos assistindo, a gente transmite aqui já para vocês, passa um trechinho aqui para vocês. Eu estou tentando encontrar essa matéria. A gente tem esse trechinho? Vamos assistir então um trecho do trailer do filme Dark Horse. My name is Jair Bolsonaro. I'm father, husband, and now I'm running for president. But underneath all that, what are you? What people say about you. He's a racist. Dangerous populist. They say you're going to reinstate dictatorship. They, who they? You? It scares me. Brazil above everything, God above all. The nation is at stake. My associates, they want him dead. I fire a gun to draws attention. You need to be silent. How about this crowd, eh? Will you have a speech? To foreigners, to environmentalists, to Hollywood pedophiles. This country isn't theirs, it's ours. Our nation, Brazil, is at stake. Aí um trechinho do trailer do filme para vocês. O trailer completo está lá no nosso canal do YouTube, do Metrópolis no YouTube para vocês. E aí tudo isso para contar para vocês o seguinte, que a produtora do filme do Bolsonaro deve prestar contas em 30 dias. Esse é o prazo. O pedido partiu do próprio senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. Ele falou isso ontem, né? Depois da revelação de que a produção recebeu investimentos do Daniel Vorcaro. A declaração foi feita por Flávio nesta terça-feira, depois da reunião com o Partido Liberal para discutir essa crise de imagem e determinar como serão os próximos caminhos e o andamento aí dessas próximas narrativas. Ele disse o seguinte: pedi à procuradora e ao fundo para que se organizassem para fazer uma prestação de contas para todo mundo, de forma transparente sobre as despesas com o filme em até 30 dias. A produção audiovisual teria recebido ao menos 61 milhões em repasses do dono do Banco Master. Intitulado Dark Horse, o filme tem a intenção de contar sobre a biografia de Jair Bolsonaro e foi produzido pela Go Up Entertainment. Por meio da Entre Investimentos, Vorcaro repassou os valores milionários para o fundo Heaven Gate Development Fund, sediado no Texas, nos Estados Unidos, controlado por aliados do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Está aí para vocês a explicação. Então, um prazo de 30 dias determinado, solicitado por Flávio Bolsonaro, para que a produtora do filme preste contas do Dark Horse e explique centavo por centavo aí como o filme estava sendo pago, para a gente entender se esse dinheiro, essa quantia de milhões, não foi investida em outro lugar que não seja para o filme. Isso é muito importante porque aí, se ele mantém essa narrativa, né, Felipe? Se o Flávio mantém a narrativa de que todos esses milhões de dinheirinhos foram investidos no filme, a gente vai conseguir acreditar nele pelo menos em algum momento nessa história específica, porque ele já mentiu algumas vezes. Mentiu é uma palavra forte, mas ele já foi e voltou atrás em alguns momentos nessa história. Eu vou passar a palavra para o Felipe, mas antes disso já convido você que está voltando do intervalo aqui da Fast TV para nos acompanhar nesse comentário aqui sobre o Dark Horse, o filme de Jair Bolsonaro. Isso porque a produtora do filme tem 30 dias para prestar esclarecimentos financeiros a pedido de Flávio Bolsonaro. Felipe, vamos ver se a produtora vai conseguir colocar no papel os 61 milhões de reais ali, ó, gastos nesse filme. Ô, Nila,
dos casos, uma das situações que mais chama atenção nesse caso todo, né, é a relação ao valor do filme, né, em relação ao valor do empréstimo não, financiamento, doação, sei lá como é que pode falar isso, investimento. É tanta confusão, ninguém fala claro qual que é a natureza desse valor alocado pelo Avocado, que é até difícil de falar também, explicar, né, para os nossos ouvintes e espectadores aqui do contexto. Mas, assim, o valor é tão grande, né, mais de 59 milhões de reais, comparado com outros filmes de Hollywood que ganharam o Oscar, né? Eu cito aqui Conclave, né, que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, que custou 20 milhões de dólares, né? Baby Girl, por exemplo, né, que foi um filme que ficou na mídia durante muitos anos, né, muito tempo, né? É, bilheteria lá em cima, né? Custou 20 milhões de dólares também, né? Comparado com os dois filmes brasileiros, Ainda Estou Aqui, Agente Secreto, né? É um filme muito maior, né? Em termos de investimento do que esses filmes, né? E mais do que isso, Neila, o Flávio Bolsonaro falou que ainda tiveram 10 investidores que colocaram dinheiro no filme. Ou seja, é muito mais do que 60 milhões de reais do Avocado. Deve ser o quê? 80 milhões de reais, né? Ou seja, então, com toda certeza, a produtora do filme vai ter um trabalho muito grande, né, em justificar esses valores, né? É difícil acreditar que tenha ido 100% para a produção do filme, né? Eu não acredito nisso, né? Tá até vendo a imagem aí do filme, né? Algumas imagens eu não achei tão tecnológica assim, tão bem feita assim, né? Que pudesse justificar esse valor todo aí. E aí, vamos ver como é que vai ser a prestação de contas da produtora do filme, vamos ver se ela vai cumprir o prazo, né, que é um prazo privado, né, ela não tem obrigação nenhuma de apresentar em 30 dias, pode apresentar em 60 dias, 90 dias, ou pode até enrolar e não apresentar, até porque ela não é obrigada a apresentar os números, apesar do Flávio Bolsonaro ter exigido que ela fizesse isso, né, mas vai ter um trabalho muito grande, porque eu não acredito que ela tenha conseguido gastar 60 milhões de reais, não. Inclusive, é bom lembrar, além do Mário Frias, no começo, ter falado que não recebeu o dinheiro do Daniel Avocado, né, a produtora do filme claramente se manifestou falando que não tinha recebido dinheiro também, né? O diretor do filme falou que não recebeu nada do Daniel Avocado, né? Ou seja, então tem muita confusão, tem muitas questões abertas aí e vamos ver como que vai ser o fim disso com a prestação de contas da produtora. Nila. Muito bem. Olha, outra atualização em torno do filme é que a produtora responsável pela cinebiografia terá de apresentar essa prestação de contas sobre os investimentos recebidos, que foi o que a gente contou aqui para vocês. Agora, vale esperar ver se, de fato, esse valor vai sair, se não vai sair, se vai ser prestado conta, se não vai ser prestado conta. Isso tudo foi falado ontem nessa declaração do Flávio Bolsonaro. Inclusive, o Flávio ontem, depois de ter convocado a imprensa para falar sobre essa questão desse encontro do Daniel Avocado, acabou puxando um gancho ali sobre escala 6x1, que eu achei ali que não tinha nada muito a ver, que ele puxou o assunto só para dizer que também convocou essa reunião para conversar sobre uma outra coisa, mas fato é que ficou estranho, soou estranho ele me jogar uma escala 6x1 ali no final, não explicou muito bem explicada a questão da escala 6x1, me pareceu um assunto aleatório, vou copiar e colar um assunto aqui, sabe? Para dizer que a gente estava conversando algo a mais do que a questão dos áudios vazados nessa reunião com mais de 70 parlamentares aliados aqui. Não ficou legal, talvez tenha sido melhor não ter falado de escala 6x1, um assunto que inclusive a gente vai falar hoje sobre isso. E em meio à tratativa